Você conhece todos os métodos contraceptivos existentes? Sabe qual é o mais adequado para o seu perfil? Pois este é o assunto do programa Vida Saudável Unimed de hoje. Nós vamos conversar com o ginecologista e obstetra, Dr. Elias Ribeiro. Dr. Elias, bem-vindo ao programa Vida Saudável Unimed. Obrigado. Doutor, qual é o método contraceptivo mais utilizado hoje? Bom, primeiro fazer um pequeno relato. Método contraceptivo é tudo aquilo que o casal utiliza para regular a sua fertilidade. Então, a gente fala sempre no casal, nunca no homem ou só na mulher. Mas o método mais utilizado hoje e ainda em todo o mundo é a pílula anticoncepcional oral combinada. E o objetivo era trabalhar e regular a fertilidade da mulher justamente para que ela pudesse planejar a sua família. O que mudou no decorrer do tempo é a dose do estrogênio diminuiu muito e surgiram alguns estrogênios mais naturais, mais próximos do estrogênio natural feminino. E há vários progestágenos que então cada laboratório faz a sua combinação. Para você ter uma ideia, quando a pílula lançada em 1960 tinha 50 microgramas de etinilestradiol. Hoje nós trabalhamos com pílulas de 15, 20 e 30 microgramas de etinilestradiol. Então, essa diminuição importante na quantidade de hormônios e a mudança do progestágeno de um modelo para outro diminuiu enormemente os para-efeitos. Além dos benefícios da pílula, doutor, fartamente divulgados, que outras aplicações ela tem? E é verdade que o uso contínuo da pílula diminui a incidência de câncer, por exemplo? Bom, a pílula tem tudo que a gente faz na medicina, tem benefícios e tem para-efeitos. O que eu sempre recomendo é que a gente tem que botar a coisa numa balança e o que pesar mais é que a gente vai utilizar. Além do benefício de dar ao casal a possibilidade de regular a sua fertilidade, isto é, planejar os seus filhos, não há a menor dúvida que a pílula anticoncepcional traz uma série de outros benefícios para a saúde da mulher. Primeiro, regula o ciclo, né? Então a mulher sabe exatamente quando ela vai menstruar. Segundo, diminui a quantidade de fluxo menstrual, que isso também é uma coisa para algumas mulheres extremamente desconfortável. Nós temos já estudos que comprovam a redução do câncer de endométrio, que é aquela camada que reveste o útero internamente e que descama todo mês em forma de menstruação e que acaba depois invadindo o útero e se chama câncer de corpo de útero, né? Redução do câncer de ovário também, porque o câncer é um erro na multiplicação celular. Uma célula começa a se multiplicar erroneamente. Então, todo o tecido que se multiplica tem tendência a poder fazer um câncer. O endométrio e o ovário multiplicam células todos os meses e a pílula anticoncepcional ela bloqueia essa multiplicação. O ovário fica em repouso e a multiplicação celular do endométrio ela é regulada pelo anticonceptivo. Os malefícios da pílula, assim, você tem desde os para-efeitos, enjoos, problemas gástricos, né? Também a incidência de aumento de problemas venosos, como varizes nos membros inferiores, tromboflebites nos membros inferiores e, às vezes, a ocorrência até de tromboembolismo venoso, né? Que pode ocorrer tanto nos membros inferiores, quanto no pulmão, no coração e no cérebro. Esses eu diria que são os problemas mais graves do uso do anticoncepcional oral. Há 10, 20 anos, doutor, os homens eram avessos ao uso da camisinha.
antes da epidemia da AIDS era raro alguém usar o preservativo. Essa realidade mudou ou ainda há resistência de alguns grupos e de algumas faixas etárias? Ela mudou, mas ainda há resistência. O homem tem a ideia de que a relação sem camisinha é mais prazerosa, tá? E por isso que assim, existe uma resistência ainda, e eu te diria que assim, essa resistência está mais colocada hoje na juventude ainda, que parece que não passou por esse problema da AIDS, que a gente viveu há um bom tempo atrás, e eles não estão acreditando. O jovem parece que tem que acreditar nas coisas. Então, existe uma consciência maior, até porque as mulheres também fazem essa exigência, e eu sempre oriento isso às minhas pacientes, quando elas vão começar o seu relacionamento sexual. Exija o uso da camisinha, não só por uma questão de anticonceptivo, mas principalmente por uma prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, melhorou muito, mas ainda existe bastante resistência à utilização. E o preservativo feminino, ele vem sendo bem aceito e é verdade que ele altera a sensibilidade e interfere no prazer? O preservativo feminino, ele é uma capa de poliuretano, é um plástico que a mulher introduz dentro da vagina, que recobre toda a vagina, protege o colo, recobre toda a vagina e a parte externa. Então, assim, ele é muito pouco utilizado porque ele precisa que a pessoa tenha uma habilidade de saber colocar corretamente o preservativo feminino. E sem dúvida nenhuma, a estimulação direta da região genital feminina, ela proporciona mais prazer para a mulher, mas depende de cada pessoa. Existem mulheres que mesmo usando o preservativo feminino, conseguem ter prazer na relação sexual. Então, muito depende da individualidade. Diafragma é um anel de metal revestido com silicone, formando tipo um capuz, tipo uma capa, que é introduzido dentro da vagina e ele faz, em frente ao colo do útero, uma obstrução, impedindo que o espermatozoide entre e para dentro do colo do útero, vá ao útero, a trompa e cause a fertilização. Ele tem a dificuldade de ter que ser introduzido dentro da vagina, e isso requer um certo grau de habilidade por parte da mulher. Também ele tem que ser colocado 30 minutos antes da relação e deixado dentro da vagina por um período de 4 a 6 horas depois da relação sexual, ser retirado depois no outro dia. Então isso tem as dificuldades para a sua colocação e a sua aceitação no mercado brasileiro. Ele funciona melhor também quando usado com geleia espermicida, que é colocado na face interna, e aí essa geleia entra em contato com o colo do útero. Já o DIU é um aparelho que é introduzido dentro do corpo do útero, e lá ele fica pelo seu período de validade, que pode ser de 5 anos, 10 anos, ou alguns outros dispositivos têm uma validade indeterminada. O DIU, ele funciona como um método de barreira de forma muito boa e não tem essa necessidade de se colocar 30 minutos antes e retirar 2 horas depois. A mulher vai ao médico, ele coloca o dispositivo dentro do útero e ali ele permanece pelo seu tempo que ele tem de validade. E a mulher não precisa se preocupar com mais nada. E os contraceptivos injetáveis e os adesivos cutâneos, eles podem ser utilizados por qualquer perfil de mulher? Todo o método anticoncepcional, a gente tem que selecionar o perfil de cada paciente.
Cada paciente é única. Então, o ginecologista avalia o perfil hormonal de cada paciente, as doenças anteriores, para selecionar que tipo de método anticoncepcional ele vai usar. O injetável e o adesivo é a mesma coisa que a pílula. Então, a única diferença é a via em que ele está sendo administrado. Quando você usa um adesivo transdérmico, a pele vai absorver uma determinada quantia de hormônio diariamente. Isso já está estudado, pré-estabelecido, então se sabe quanto a pele vai absorver. Ela não absorve tudo de uma vez só, ela absorve uma pequena quantidade todo dia. No caso dos injetáveis, funciona da mesma maneira. É como se tivesse feito os 28 comprimidos de uma vez só dentro do músculo. Só que os anticoncepcionais injetáveis, o hormônio é diluído numa substância oleosa que ela promove, tem a sua absorção controlada pelo organismo. Então não é absorvido tudo de uma vez só, é absorvido uma pequena quantidade diariamente. E isso funciona semelhante ao anticoncepcional oral. Então os parefeitos, as contraindicações, os benefícios praticamente são idênticos ao anticoncepcional oral. A grande vantagem é, enquanto tem que, em vez de tomar todo dia, e às vezes algumas mulheres têm uma sensibilidade maior no estômago, então náuseas e vômitos, o uso da via transdérmica, que é trocado a cada 7 dias daí, e o injetável, ele é feito uma vez por mês somente. E a pílula do dia seguinte, doutor, ela ficou mais popular e de fácil acesso. Isso pode barrar ou diminuir a utilização de outros métodos preventivos? A gente tem que orientar que a pílula do dia seguinte somente deve ser usada para aquelas mulheres que tiveram um relacionamento sexual, vamos dizer assim, desprotegido. Ela pode ser usada, por exemplo, em casos de violência contra a mulher. No caso do estupro, uma mulher que não estava usando nenhum tipo de anticoncepcional porque não tinha um parceiro, não tinha um relacionamento sexual e de repente sofre essa violência. Então ela tem uma indicação. A outra indicação é quando há a falha, por exemplo, da camisinha. Está usando a camisinha e ela rompe. Pode ser usada. A mulher que usa a tabelinha e por coincidência, naquele dia ela se esqueceu e teve uma relação sexual e depois ela vai olhar, estava no período que ela considerava fértil, vai usar. Eu acho que o método, esse tipo de método, ele não exclui o outro método, mas o ideal é que assim, a mulher use métodos para se fazer a sua prevenção da gravidez. A pílula do dia seguinte, ela deve ser usada somente em casos excepcionais, que é a falha dos outros métodos ou no caso da violência. Tá certo. Doutor Elias, muito obrigada e até a próxima. Obrigado a você, aos teus ouvintes, aos teus telespectadores. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Eu conversei com o Dr. Elias Ribeiro, que é ginecologista e obstetra. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed. Até lá!